E aí, gente? Está sendo bênção para vocês esse propósito de oração, esse propósito do clamor? Espero que sim, e para mim está sendo muito bom. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre jejum e oração, mas vamos focar mais a questão do jejum. Olha, jejum, a definição de jejum é a abstenção voluntária de alimentos com propósitos espirituais. No Novo Testamento, a gente vê logo de cara o Senhor Jesus, assim que ele foi batizado com o Espírito Santo, sendo levado para o deserto, onde ele jejuou por 40 dias seguidos. Vamos lá, Mateus capítulo 4 descreve isso. A gente vê que o ministério de Jesus foi tremendamente abençoado, mas vemos que ele se preparou para isso. Por que será que Jesus precisou jejuar? Vamos ver? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, já tinha uma situação em que ele ia ter um confronto, ele ia ser tentado por Satanás. Olha que coisa. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Ou seja, durante o período do jejum, ele teve ali um sustento sobrenatural. Foi um jejum que o próprio Deus levou. Nem todas as pessoas têm condições de chegar e de fazer esse jejum, porque Deus não as levou a isso. Nós precisamos entender essa situação. Isso é um caso que é extremo quando Deus leva alguém a uma situação como essa, tá? E chegando-se a ele o tentador, ou seja, depois desse período dos 40 dias, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Olha que coisa. O Jesus fisicamente estava debilitado, tinha fome, e o diabo teve a petulância de tentá-lo aonde? Justamente no âmbito da dúvida. Você é filho de Deus mesmo? Então deixa eu ver. Coisas extraordinárias. Você tem que fazer essa pedra se tornar em pão. Porque se você não é filho de Deus, você pode fazer todas as coisas. Mas não era esse o propósito de Deus. E quantas vezes a gente cai nessa tentação? Não, porque eu sou filho de Deus, eu vou orar por alguém, essa pessoa vai ser abençoada e assim assado. Isso vai acontecer, a montanha vai se transportar, mas Deus mandou você orar? Mas Deus mandou você fazer alguma coisa? Quantas vezes a gente quebra a cara porque a gente está fazendo por conta própria? Só que o jejum faz com que a gente se torne o quê? Dependente de Deus. A nossa carne vai sendo quebrantada para propósitos espirituais e o nosso espírito vai sendo fortalecido. Como é que Jesus fez? Será que Jesus transformou as pedras em pães? Não. Versículo 4 diz: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, a gente vê que Jesus respondeu de que maneira? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, eu não vou agir. Eu não vou fazer as coisas acontecerem. Quantas vezes nós somos tentados a isso? Eu tenho poder para isso, então eu vou fazer a coisa acontecer. Eu vou fazer, vou falar, vai acontecer, papapá. A gente não faz isso tantas vezes? Pois é, mas Deus não quer isso com a gente. Não quer que a gente haja dessa maneira. O propósito do jejum, nesses casos específicos, Jesus mostrou que ele queria se tornar dependente de Deus. Vou fazer aquilo que Deus falar. O que sair da boca de Deus é o que eu vou fazer. E não aquilo que o diabo me tentar fazer para provar alguma coisa para ele. Não preciso provar nada. E aí, não satisfeito, Satanás levou ele ao pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, Jesus deixou bem claro que se ele subisse ao pináculo do templo, só porque ele tinha jejuado 40 dias, 40 noites, ele poderia fazer, entendeu? O que quisesse, se jogar de lá, porque Deus prometeu que os anjos dele, né, conforme Salmo 91 diz, né, nos guardariam para que a gente não tropece em pedra alguma. Mas estava certo tentar a Deus? Tinha necessidade disso? Precisava fazer isso?
E de novo ele estava tentando, você é filho de Deus mesmo? Como se quisesse uma prova. Você não é filho de Deus nada, você tem que fazer coisas extraordinárias para você mostrar que você é filho de Deus. Novamente, somos alertados, não vamos cair nesse laço. A gente não precisa provar nada para ninguém, a gente tem que viver conforme o que Deus nos manda fazer. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então não use a palavra de Deus para justificar o que você quer fazer. Fique na dependência de Deus, porque é isso que Deus está ensinando. Isso que Jesus aprendeu por meio do jejum. Eu vou depender do que Deus me fala. Vou fazer aquilo que está escrito e não vou ficar tentando a Deus. Não tem necessidade de fazer isso. Deus não me mandou fazer isso. Por último, versículo 8 diz: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus resistiu, e ele conseguiu resistir porque ele realmente se submeteu a 40 dias e 40 noites, está ali completamente nas mãos de Deus. Deserto é lugar de solidão, deserto é lugar de animais perigosos, é lugar de extremo calor, de extremo frio, ou seja, é um lugar nada confortável. E ainda mais ficar 40 dias sem comer, não é fácil. Mas mesmo assim, Jesus, passando por tudo isso, porque ele estava aqui como homem, ele se fortaleceu na fé. E o jejum, ele vem para que a gente possa se tornar dependente, deixa Deus falar no nosso coração e não cair nas tentações. Quantas pessoas estão caindo nas tentações de se prostrar àquilo que o inimigo fala e acaba adorando a Satanás para ganhar glória, fama, ganhar bens nesse mundo, mas bens que não foram dados por Deus, não são bênçãos de Deus. São as riquezas desse mundo que encantam tantas pessoas. Será que você tem caído nessa tentação? É hora de jejuar, é hora de quebrar a carne, de ser dependente de Deus. É isso que Deus nos ensina aqui. E claro, se você meditar vai vir muito mais entendimento, né? Mas a gente vê aqui também que o jejum, ele é para auto-humilhação. Mateus 18,4 diz: portanto, aquele que se tornar humilde, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então, um dos objetivos do jejum é para que a gente se torne humilde. Nós não podemos perder esse foco do jejum. Além desse, Mateus capítulo 23, versículo 12, e o que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Ou seja, se você quer se tornar grande, que todos te vejam, a Bíblia diz que você deve se humilhar. Agora, se você se exaltar, vai acontecer o oposto. Então, o jejum vai te ajudar a você chegar a esse estado de dependência. Que Deus te exalte e não que você se exalte. Ok? Tiago, capítulo 4, versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Muitas vezes as pessoas ficam confusas. Vou me humilhar diante de quem? Para quem? É diante do Senhor que você deve se humilhar. E Ele vai te exaltar na hora certa. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Se você passa por uma situação como essa, o melhor é você não falar mal do seu irmão, é você se humilhar e deixa que Deus te exalte. E para a gente fechar, 1 Pedro, primeira carta a Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Vamos orar? Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, nos humilhar diante da sua potente mão, para que no tempo certo do Senhor, o Senhor nos exalte. Senhor, Espírito de Deus, o Senhor conhece as nossas vidas e os nossos corações. O Senhor sabe se estamos com um noivo longe de nós
e por isso precisamos jejuar. Senhor, leva-nos então a esse período de jejum da maneira que o Senhor vai orientar, de maneira que a nossa carne seja quebrada e nosso espírito fique sensível à direção do Senhor, ao seu mover, que o nosso coração se quebrante, que a carne, meu Deus, ela fale mais baixo, que o Senhor seja exaltado em nossas vidas. Para que Jesus pudesse vencer aquelas tentações, Ele precisou jejuar. Talvez muitos de nós não estamos conseguindo vencer as tentações, Senhor, humanas. E assim, meu Deus, estamos caindo em grandes laços e por isso temos vivido uma vida tão medíocre, espiritualmente falando, mas queremos te clamar, Senhor, por uma mudança. Ajuda-nos, Pai. Leva-nos, Senhor Deus, a buscar o Senhor de todo o nosso coração, a nos humilharmos por meio do jejum. E, meu Deus, dessa maneira que a gente possa buscar, meu Deus, a Sua face e, meu Deus, o Senhor possa nos alcançar o nosso coração, meu Deus, nos exaltando de acordo com a Tua vontade, Pai. Fala conosco, ensina-nos, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A gente vai continuar estudando um pouco mais sobre essa questão do jejum e amanhã espero você nesse mesmo horário.